perturbação de ansiedade e depressão em tempo Covid, tempo este marcado por um período de confinamento em casa, medo de contato social, diminuição da mobilidade e medo de contaminação. Neste tempo Covid, os efeitos psicológicos e psicopatológicos mais frequentemente descritos na literatura foram as perturbações de ansiedade e stress e os quadros depressivos. Estes quadros foram descritos quer no período de confinamento, quer após algumas semanas ou meses. Também fica este tempo marcado nas crianças e famílias que nos procuram, perturbações do sono, problemas de comportamento e comportamentos regressivos. Temos hoje connosco a doutora Cristina Marques, para moderar esta mesa, promovida pela Clínica do Parque do Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. A doutora Cristina Marques é médica, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência, assistente hospitalar graduada sénior a exercer funções no Hospital Dona Estefânia, chefe de equipa da Clínica do Parque. É também assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde e supervisora das equipes GASMI do Barlavento Algarvio nos cuidados de saúde primários. Solicitava à doutora Cristina a apresentação da sua equipe do Hospital Dona Estefânia, que hoje vai colaborar connosco neste webinar. Eu vou permanecer atenta às questões que as pessoas podem a partir de agora colocar online no chat e passo assim a palavra à doutora Cristina, que se junta a nós de Lisboa. Boa noite a todos, muito obrigada por estarem a assistir a este webinar. Eu quero começar por agradecer, não posso deixar de agradecer à doutora Paula e à restante organização da 14ª Semana do Bebê, da Cova da Beira, este convite que interessaram à Clínica do Parque para poder participar neste webinar e é com muito gosto que o fazemos. E quero também congratular a doutora Paula e a organização destas 14 semanas de bebê, não é? Que mesmo em tempo de pandemia não param, não é? E eu acho que isto mostra bem o espírito desta iniciativa que todos admiramos já há bastantes anos. Eu coordeno uma equipa multidisciplinar do Hospital Dona Estefânia. A Clínica do Parque é uma equipa que atende crianças e pré-adolescentes, portanto é uma equipa que atende entre os 3 e os 12 anos de idade e depois acompanha estas crianças até à adolescência, ao longo da adolescência também. E eu hoje trouxe comigo para colaborar neste webinar 3 internas de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Clínica do Parque, a quem eu agradeço desde já a enorme disponibilidade e empenho e toda a colaboração que deram na construção deste webinar, que são, em primeiro lugar, a doutora Madalena Ferro Rodrigues, a doutora Nádia Barradas e a doutora Joana Correia, e que vão falar não só como se manifesta a ansiedade e depressão em tempos de pandemia, mas também vão dar alguns resultados preliminares dos estudos de investigação que temos feito na Clínica do Parque sobre a pandemia e, por fim, vão falar de algumas recomendações para pais e professores nestes tempos mais difíceis. E quero também agradecer muito à minha outra convidada, que não pertence à Clínica do Parque, mas à equipa do lado, à Clínica da Juventude, que é a doutora Neide Urbano, que é especialista, psiquiatra da infância e da adolescência e que trabalha já há bastantes anos, preferencialmente com adolescentes, e achei que a doutora Neide nos podia dar uma perspectiva mais concisa da sua visão do impacto da pandemia nesta faixa etária, portanto, os mais crescidos. Portanto, agradeço também muito a doutora Neide a sua presença. E não me detenho mais em apresentações e passo já então a palavra à doutora Madalena Ferro Rodrigues para iniciar então o tema do webinar. Obrigada. Ora, boa noite a todos, o meu nome é Madalena Rodrigues e gostaria de começar por agradecer a vossa presença esta noite aqui. A proposta na próxima hora é de facto falarmos de ansiedade e depressão em tempo Covid. E apesar deste nos parecer um desafio novo em Portugal e um pouco por toda a Europa, cabe lembrar que para a humanidade este evento de pandemia é relativamente conhecido. Nestas fotografias que aqui vos trazemos, conseguem ver as semelhanças do que aconteceu há cerca de 100 anos, no caso da gripe espanhola, com o que estamos a viver agora em 2020. E de facto, esta experiência da humanidade implicou sempre, ou praticamente sempre, que quer os indivíduos, quer as comunidades se adaptassem a um determinado evento que era sentido como disruptivo. E portanto, antes de avançarmos, importa aqui relembrar algumas modificações que ocorreram na vida das famílias portuguesas,
apesar de sabermos que cada núcleo encontrou os seus desafios mais particulares, há um conjunto de mudanças que ocorreram na vida das crianças de uma forma mais ou menos súbita. E lembramos então o fim das aulas presenciais, não é? A substituição do típico formato presencial para um formato online ou telescola. Lembramos também que alguns apoios pedagógicos e terapêuticos de crianças já com necessidades conhecidas e identificadas foram suspensos ou pelo menos atrasados. Esta exigência do confinamento levou de facto a uma redução da atividade ao ar livre e da suspensão de muitas atividades extracurriculares e de facto na infância as atividades extracurriculares podem representar um contributo importante do ponto de vista da estruturação da autonomia da criança e da autoestima. Também esta necessidade de confinamento exigiu uma menor interação com amigos, colegas de escola e também com a família alargada, e damos aqui particular destaque, por exemplo, ao caso dos avós. Tudo isto se conjugou numa experiência nova de, apesar de tudo, mais tempo em família. E, portanto, até agora, alguns autores têm já procurado compreender que impacto é que esta experiência teve na saúde mental infantil, mas esta investigação está ainda numa fase preliminar. Porquê? Porque aconteceu sobretudo num período de crise, esta investigação é sobretudo referente aos meses de março e abril, e aconteceu em países com experiências específicas como a China e os Estados Unidos. Apesar disso, a literatura de facto aponta para um aumento da taxa de depressão, ansiedade e sintomatologia na linha do stress pós-traumático, que foi sentida por crianças um pouco de todas as idades. Sabemos, apesar de tudo, que não podemos pensar num efeito direto, porque de facto há uma vulnerabilidade importante que nós conhecemos, quer ao contexto em que a criança se insere, quer à própria suscetibilidade individual de cada criança, nomeadamente à sua história prévia, e também a um efeito cumulativo destes eventos adversos. E, portanto, quando nós pensamos nestas experiências e nestes resultados que aconteceram em países com experiências de confinamento particulares, podemos questionar-nos que representatividade é que de facto podemos transpor para a realidade portuguesa. E também porque sabemos que muitas vezes há um atraso importante entre o evento adverso e o impacto na saúde mental e, portanto, a longo prazo é ainda difícil prever o que podemos esperar. Lembrar também, numa nota mais positiva, mas também suportada pela literatura, que mesmo eventos de grande adversidade podem ser, de facto, experiências de aprendizagem promotoras de resiliência. E já que introduzimos agora os conceitos de ansiedade, gostaríamos de clarificar que de facto a ansiedade é uma emoção básica do ser humano, estruturada para responder ao perigo ou para uma situação que é interpretada nesse sentido e que no fundo funciona como o nosso alarme e que na maioria dos casos da nossa vida tem um papel de facto protetor. Também sabemos que na infância há medos que nós chamamos normativos, que são esperados em determinadas etapas do desenvolvimento e que são transitórios, que são um pouco intensos, de maneira que a criança é capaz de falar sobre eles sem grande sofrimento associado e que também habitualmente são restritos a uma área da vida da criança, portanto não invadem todos os contextos em que a criança vive. Quando de facto temos um impacto tal que começamos a prever uma ameaça ao bem-estar da criança e ao seu dia-a-dia, é que de facto podemos começar a pensar numa perturbação da ansiedade. Relativamente à depressão, é importante lembrar que o quadro na infância é particular e mesmo em determinadas idades se pode apresentar com diferente sintomatologia, mas de facto aqui para vocês destacamos alguns sintomas. Começamos pela irritabilidade, que está frequentemente presente até mais do que um humor triste, alterações do sono e do apetite, desinteresse nas brincadeiras ou noutras atividades que a criança de facto manifestava gosto, comportamentos de oposição, dificuldade em aceitar o não, que nós configuramos como uma certa intolerância à frustração, e também sintomas que podem parecer menos diretos, que são sintomas do corpo e que podem assumir a forma de uma dor de cabeça, de uma dor de barriga, são apenas alguns exemplos. E de facto, sabemos também que um aspecto importante da infância é a experiência
de previsibilidade, e sabemos que as crianças são particularmente sensíveis à transição e à disrupção, e portanto quando pensamos nesta experiência de pandemia temos à cabeça duas sensações predominantes que se correlacionam de facto com as perturbações de ansiedade e depressivas. Por um lado a insegurança e por outro a perda. E portanto num primeiro momento tivemos de facto aqui uma insegurança e uma grande incerteza relativamente a quais as características desta doença, que todos nós desconhecíamos e também a criança, quais eram os cuidados necessários a adotar, nomeadamente alguma rigidez na necessidade de desinfecção, um medo não só do próprio contrair a infecção, mas também com expressão importante, o medo de que algum familiar adoecesse e eventualmente pudesse morrer. Esse foi de facto um medo que nós verificamos. E também para crianças mais velhas e tipicamente mais sensíveis a esses assuntos, a própria consciência da situação financeira de algumas famílias, que como sabemos se alterou muito. E portanto, todos estes sentimentos numa dada circunstância podem efetivamente progredir para sintomas que podem configurar uma perturbação de ansiedade. Relativamente à experiência de perda, lembrar que houve aqui uma disrupção importante das rotinas, de algumas atividades que eram prazerosas e, portanto, houve uma certa perda da vida como ela era. Estes sentimentos são de facto corroborados na literatura, nos estudos que nós mencionámos anteriormente, que de facto nos falam de experiências de insegurança, isolamento, dificuldade em adormecer ou mesmo em dormir sozinho, sobretudo nas crianças mais novas, pesadelos, diminuição do apetite. Também aqui há alguns sintomas que do ponto de vista das tarefas escolares representaram um desafio, como quadros de maior agitação ou maior desatenção e também uma maior dependência dos cuidadores. Como é que se traduz? Traduz-se de facto numa dificuldade na separação, que pode acontecer no momento de dormir, mas também numa relutância em sair de casa para desempenhar algumas tarefas simples e mais recentemente com o regresso à escola, que de facto representou aqui um desafio para muitas crianças. Passo então agora a palavra à minha colega Nádia. Obrigada. E boa noite a todos. Então, apesar da evidência científica já disponível e das dificuldades que já foram mesmo identificadas nas crianças durante esta fase, é importante dizer que tanto nos adultos como nas crianças, a grande maioria dos sintomas ansiosos e depressivos é apenas transitória e frequentemente adaptativa. E, portanto, nós consideramos que são a persistência, ou seja, a manutenção dos sintomas ao longo do tempo, a quantidade e a associação de sintomas entre si, a sua intensidade ou gravidade e também o sofrimento que é sentido pela criança e a disfunção que os sintomas causam na vida diária, que transformam um determinado quadro de sintomas numa doença. Geralmente estes sintomas adaptativos surgem de facto no contexto de um evento de vida marcante e há muito se sabe que um determinado evento de vida pode surgir de facto como um precipitante de sintomas quer ansiosos, quer depressivos, particularmente em crianças mais vulneráveis. Pode tratar-se de um acontecimento marcadamente traumático, mas também apenas de um fenómeno de descontinuação ou de transição que tenha implicado uma alteração significativa do que era até então a vida daquela criança. A situação pandémica foi e é sentida como um evento disruptivo na vida de grande parte das famílias. Apesar disso, é de esperar que na maioria das pessoas sem fatores de risco se observe apenas aquilo a que nós chamamos reação de ajustamento. E o que é isto? Perante um evento de vida estressor, imaginemos agora a pandemia, mas numa circunstância habitual também a perda de emprego nos adultos, a mudança de escola nas crianças ou a morte de um familiar, podemos observar nas pessoas envolvidas uma constelação de sintomas que de facto inclui muitas vezes sintomas ansiosos e depressivos que são tidos como uma resposta direta aos danos causados por aquele contexto nefasto, que funcionam como uma defesa e que geralmente resolvem espontaneamente, no máximo em 6 meses. Para além disso, os efeitos negativos destes eventos estressores ou traumáticos e o maior risco de desenvolvimento de doença psiquiátrica nesse contexto dependem, claro, de características individuais da criança e da sua família. Primeiro, as crianças já com diagnóstico de perturbação mental estão em maior risco de desenvolver novos sintomas ou de sofrer um agravamento do seu
quadro de base. Em crianças com perturbação de ansiedade, como nas fobias específicas e na perturbação de ansiedade generalizada, mas também noutras perturbações como a perturbação obsessiva-compulsiva, é esperado um agravamento significativo das suas dificuldades. Adicionalmente, os estudos já realizados em países particularmente afetados pela Covid-19 sugerem que as crianças inseridas em comunidades com elevadas taxas de infecção apresentam maiores taxas de medos e de ansiedade. E, por fim, para algumas crianças inseridas em contextos sociais mais desfavorecidos e com poucos recursos, o confinamento em casa pode ser pouco protetor ou mesmo prejudicial, agravando situações de negligência ou de abuso. Mas mesmo em contextos menos desfavorecidos, a gestão particular dos recursos familiares durante esta fase de confinamento exigiu aqui alguns esforços tecnológicos, como a necessidade de ter um computador para cada criança, para que participasse nas aulas online, e uma disponibilidade de tempo acrescida que alguns dos pais não conseguiram ter. Perante esta escassez de informação nesta área, aqui a equipa da Clínica do Parque propôs-se a pensar qual seria o impacto do confinamento no funcionamento das famílias. Um dos estudos que está a decorrer ainda é dirigido às famílias com crianças entre os 6 e os 12 anos. Lançámos um questionário online que é aberto à população geral, que obviamente na sua grande maioria não precisa de apoio pela pedopsiquiatria e não tem qualquer tipo de apoio nesse sentido. Na altura em que analisámos os dados tínhamos cerca de 900 respostas e queremos partilhar convosco alguns dos resultados mais preliminares. Em relação aos efeitos negativos, percebemos que mais de 2/3 dos pais sentiram que o seu estado emocional foi afetado negativamente por esta nova necessidade de acompanharem e de apoiarem os filhos na realização das atividades escolares em casa. Para além disso, também se verificou que mais de metade das famílias caracterizou de forma negativa o comportamento e o estado emocional da criança durante esta fase, caracterizando-a, por exemplo, como mais desafiadora e difícil de gerir, mais preocupada ou ansiosa, ou mais irritável ou triste. Apesar destes resultados iniciais aparentemente menos animadores, o confinamento parece ter-se associado a vários efeitos positivos, nomeadamente quase metade dos pais acha que os conflitos entre os membros da família não aumentaram. Na verdade, mais de 75% dos pais acha que a conflitualidade não aumentou ou que aumentou apenas ligeiramente, o que é perfeitamente expectável nesta fase de confinamento, e para além disso, a maioria dos pais respondeu que tem partilhado mais experiências com a criança desde o confinamento. Adicionalmente, mais de 60% dos pais acha que a experiência vivida no confinamento irá promover no futuro mudanças positivas no funcionamento da família e apenas 9% acha que o confinamento se associará a mudanças negativas. Por fim, apenas 9% dos pais sentiu que o confinamento piorou a sua relação com a criança. Mais de 1/3 dos pais refere melhorias na relação com os filhos, o que significa que ao todo 85% das famílias acha que a relação com a criança se manteve pelo menos igual ou então que melhorou. Noutro estudo realizado pela nossa equipa durante o período de confinamento, neste caso realizado através de um questionário telefónico dirigido aos pais das crianças com seguimento pedopsiquiátrico na nossa clínica, obtivemos 233 respostas relativas a crianças e adolescentes dos 3 aos 17 anos e também vos queríamos mostrar aqui alguns dos resultados mais preliminares. Para começar, os cuidadores reportaram uma estabilização do quadro clínico da criança em 60% dos casos e uma melhoria em mais de 20%. Apenas 19% dos pais ou cuidadores relataram um agravamento dos sintomas habituais da criança. Isto em crianças com patologia, não é? Com seguimento em pedopsiquiatria. Para além disso, quase metade dos pais sentiram que os filhos estavam adaptados, calmos, bem dispostos ou até mesmo aliviados em casa. Cerca de 25% das crianças em cerca de 25% das crianças os pais identificaram queixas que eram expectáveis de estarem fartas de estar em casa ou de sentirem falta dos amigos, mas menos de 1/3 dos pais caracterizaram que o principal sentimento ou comportamento da criança era marcadamente negativo. Adicionalmente, 82% das famílias negaram que tivesse havido um aumento dos conflitos durante esta fase. Em relação à ansiedade sentida pelos pais e pelas crianças, a percentagem de cuidadores com aumento dos níveis de ansiedade parece ser cerca do dobro da verificada em crianças, cerca de 44%,
em comparação com 22%. Em 12% das crianças parece ter havido uma diminuição do nível de ansiedade, em comparação com a percentagem bastante inferior verificada nos pais, que é de apenas 2%. E isto reforça um bocadinho a ideia de que os pais não devem descurar o seu bem-estar emocional nesta fase. Por último, numa tentativa de avaliar a existência de problemática depressiva, tentámos avaliar a frequência de pensamentos negativos, que nós descrevemos assim como relacionados com o próprio, com os outros, com o mundo ou com o futuro, e percebemos que pela percepção dos pais, estes pensamentos são bastante mais frequentes neles próprios do que nas crianças. Aqui, em jeito de conclusão, ambos os estudos revelam diversos resultados promissores, incluindo possíveis efeitos positivos do confinamento na relação entre pais e filhos, e adicionalmente relembram aqui um bocadinho a importância de atentar ao estado emocional dos pais e cuidadores a quando da avaliação do estado emocional da criança. E passo agora a palavra à minha colega Joana. Obrigada Nádia. Boa noite a todos. E perante este desafio que é o Covid, queríamos deixar algumas recomendações de algumas entidades internacionais como a NHS e a UNICEF, que achamos que podem ser úteis para vocês nos tempos em que vivemos. E portanto, começando com algumas recomendações mais dirigidas para os pais, queríamos falar da importância de se manterem calmos e serem um modelo para os vossos filhos. Como falámos anteriormente, as crianças observam e aprendem com os adultos. E desta forma é importante que se mantenham calmos e que encontrem tempo para vocês, para se organizarem, para relaxarem, de forma a se manterem calmos e conseguirem transmitir essa calma aos vossos filhos. Depois também é importante que ajudem os vossos filhos a pensar em positivo. E como é que podem fazer isto? Por exemplo, na questão de retomar a escola e as atividades extracurriculares. Algumas crianças estavam um pouco preocupadas com o início das aulas e com o afastamento dos pais. Aqui podem incentivá-las a pensar nas coisas positivas que o regresso à escola vai trazer. Por exemplo, encontrar amigos que já não vêm há muito tempo, voltar a ver os professores. Depois outra coisa, mostrarem-se disponíveis. Criarem um espaço em que a criança se sinta confortável para partilhar os seus sentimentos, as suas dúvidas, as suas preocupações. Se sentirem necessário, podem perguntar diretamente à criança como é que ela se sente. Mas é importante lembrar que as crianças podem ter alguma dificuldade em expressar por palavras o que sentem. E é aqui que, se calhar, atividades como desenhos, criar histórias e outras atividades lúdicas podem ser úteis em ajudar a criança a pensar e a compreender melhor o que ela está a sentir. Também pode ser importante esclarecer se a maior dificuldade da criança é em lidar com o tédio de já não ter as atividades que costumava ter, ou se ela se sente mais triste por estar isolada dos amigos, ou se por outro lado está relacionado mais com o receio de alguém da família ficar infectado com o Covid, adoecer. Portanto, isto são tudo coisas que devemos tentar fazer. Depois, escutar. É importante ouvir a criança de uma forma empática. E o que é isto? É ouvir sem minimizar ou desvalorizar o que ela pensa ou sente. Mostrar que está lá, que está presente, que a consegue ouvir, que está disponível para ela. Depois de ouvir com calma, pode ajudá-la a pensar no que é que se pode fazer em relação a isso. Depois, informar. É muito importante disponibilizar toda a informação adequada à idade da criança sobre o que é que está a acontecer e sobre como é que a criança se pode proteger. A educação e o acesso à informação podem incentivar as crianças a se tornarem agentes de prevenção, tanto em casa como na comunidade. Depois é importante também não esquecer que muitas vezes o que circula nas redes sociais, a informação que circula nas redes sociais, não provém de fontes de informação fidedignas. Isto também deve ser transmitido às crianças. Encorajar atividades do interesse da criança é muito útil. Idealmente atividades que incluam momentos de diversão e que permitam alguma forma de conexão social, pois já se percebeu que o entretenimento através ou da leitura ou do exercício físico ou mesmo da tecnologia parece ter aqui um efeito protetor no surgimento de sintomas ansiosos. Por último, manter rotinas bem estabelecidas no que diz respeito ao sono e às refeições, bem como, por exemplo, criar novas rotinas, nomeadamente de atividades de lazer ou de estudo. E com o retomar das aulas e das atividades extracurriculares surgem aqui novos desafios. Um deles sendo a ansiedade das crianças em se separarem das famílias depois de meses
em casa juntos com o confinamento. As crianças podem já se ter habituado a estarem em casa e sentirem que a casa é que é um local seguro. Já não têm a rotina de irem à escola e é compreensível ser um pouco difícil voltarem-se a habituar, especialmente agora com horários híbridos e horários diferentes do que estavam habituados previamente. E, portanto, para os pais, de facto, levanta-se aqui um novo desafio, que é lidar com esta ansiedade e com esta incerteza, porque se ao mesmo tempo têm que assegurar aos vossos filhos que é seguro irem à escola, ao mesmo tempo também é essencial que transmitam que as crianças têm que manter os devidos cuidados de higiene. E, portanto, juntámos aqui algumas dicas que pensamos que podem tornar este retomar das aulas um pouco menos complicado. Em primeiro lugar, fazer uma preparação para esta mudança, estabelecer com a criança, em conjunto com a criança, novas rotinas. Depois, focar nas coisas positivas associadas à escola, como eu falei anteriormente, pensar no reencontrar os amigos, voltar a ter as atividades extracurriculares que gostavam, voltar a ver os professores. Depois, rever com a criança os cuidados que a escola definiu para o controle da transmissão de infecção. Isto é mesmo muito importante. Depois, em crianças mais pequenas, praticarem a separação dos pais. Separarem-se, por exemplo, em diferentes divisões da casa, ou fazerem atividades ou só com a mãe, ou só com o pai, ou com outro familiar, e assim, em pequenos passos, ir experienciando estas separações. Por último, encorajar a flexibilidade, tranquilizar a criança acerca de eventuais mudanças futuras na retoma das atividades presenciais. E agora, algumas recomendações mais dirigidas para os professores. À semelhança do que falei em relação aos pais, é bom incentivar as crianças a fazerem perguntas, propiciar à criança um espaço em que esta se sinta confortável para partilhar os seus pensamentos, as suas dúvidas, as suas preocupações, procurando ou professores ou outros adultos de confiança. Mais uma vez, fornecer informações de forma simples, clara e adequada à faixa etária da criança. Mais uma vez, o acesso à informação pode incentivar as crianças a tornarem-se agentes de prevenção na comunidade e por isso é mesmo importante informarem sobre como evitar a propagação do vírus, promovendo boas práticas de higiene. Depois, os professores também devem estar a par dos recursos que têm à sua disposição para o seu próprio bem-estar. E por último, manter a comunicação com outros técnicos, nomeadamente assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ou médicos, para identificarem e apoiarem alunos que possam estar em situações de risco ou de maior vulnerabilidade. E portanto, dou assim por terminada a minha parte da apresentação e passo agora a palavra à doutora Neiva Urbano. Okay. Okay. Olá, boa noite. Desde já agradeço à doutora Paula Correia e à doutora Cristina Marques pelo convite de estar aqui presente neste webinar e principalmente por uma questão de afetos que é um privilégio estar a falar para esta audiência que, tal como eu, é uma audiência beira. E vou falar, as minhas colegas falaram da faixa etária que nós chamamos coloquialmente a segunda infância. Eu vou falar da adolescência, uma faixa etária da adolescência. O que é a adolescência? É um período definido entre os 10 e os 19 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E a adolescência é como uma casa em dia de mudanças, uma desordem temporária. E aqui esta pandemia e a Covid e o confinamento veio, para além de todas as alterações que a adolescência e que o adolescente está sujeito, adicionar mais umas quantas alterações, como o stress, não é? Agudo crónico, a preocupação com a família, com perdas familiares, a quarentena, não é? O confinamento e estar afastado da escola, o distanciamento físico e não social, o distanciamento físico, as preocupações económicas com a família e a maior exposição ao tempo de ecrã. E pensamos assim, então qual é que será o impacto da pandemia
por um lado, e desta pandemia que tem uma característica, que é o isolamento na saúde mental dos adolescentes. E será que a Covid vai aumentar o risco dos adolescentes terem uma perturbação psiquiátrica? E os que já têm, não é? Os que nós já assistimos em consulta, será que vai agravar a perturbação psiquiátrica pré-existente? Este slide é um bocadinho que serve para os tempos Covid e serve para a vida em geral, não é? O que é que será uma adolescência anormal? Ou seja, o que é que os pais, professores têm que terem atenção? Quando o adolescente se recusa a ir à escola, tem dificuldade em estar na sala de aula, quando começa com somatizações persistentes, ou seja, com dores de cabeça, dores abdominais, como a minha colega falou anteriormente, o humor irritável, mas no adolescente já começa a ser um quadro mais, não tanto como até aos 10 anos, 11 anos, que é um quadro mais de irritabilidade, para a sintomatologia depressiva, nos adolescentes já é um quadro mais de adulto, de uma perturbação depressiva adulta, por vezes ideação suicida, tentativas de suicídio que acontecem em adolescentes com perturbação depressiva, ansiedade excessiva, alucinações, os sintomas obsessivos e compulsivos, restrição alimentar, fugas, passagens autoimpulsivas, comportamentos antissociais. No fundo, este slide esquematiza os alertas que a adolescência não será assim tão normal. E por um lado, quis dividir a associação entre a pandemia e as perturbações psiquiátricas e por um lado o confinamento e as perturbações psiquiátricas. As minhas colegas já falaram disto, que os estudos que temos até hoje revelam que poderá haver um aumento da perturbação de stress pós-traumático e sabe-se que alguns dos fatores de risco são o facto de ser mulher. E porquê de ser mulher? Porque muitas vezes ser rapariga está associada a outros fatores de risco adicionais, nomeadamente as adolescentes têm há uma maior percentagem de perturbação depressiva nas adolescentes, também de perturbação de ansiedade, e as alterações do sono também estão associadas a um maior risco de perturbação de stress pós-traumático. Portanto, a higiene do sono é mesmo muito importante em todas as idades. E em pandemias anteriores, de facto, já estava descrito este aumento da perturbação de stress pós-traumático e também o maior risco de ser rapariga. E de facto, há maior estudos que foram realizados já acerca da Covid, há um aumento de sintomas de depressão, isto é específicos de adolescentes, estes estudos, depressão, ansiedade e de ambos. Alguns fatores protetores neste estudo era viver em áreas urbanas, provavelmente pelo acesso também a mais cuidados médicos, a estabilidade económica e viver com as principais figuras de vinculação, as primordiais que são os pais. Fatores de risco, familiares próximos que foram diagnosticados com a infecção, morte principalmente de progenitores e novamente o facto de ser mulher. O confinamento em si, ou seja, não tanto a pandemia, mas o confinamento trouxe fatores de risco. Já foram ditos alguns pelas minhas colegas, a diminuição da atividade física, aumento do tempo de ecrã, padrão irregulado de sono, a dieta inapropriada e a exposição à violência intrafamiliar, e mais uma vez as raparigas estão muito expostas a esta violência intrafamiliar, mais do que rapazes. Associada a todos os outros fatores de stress que falei inicialmente, de facto pode originar todo este aumento da ansiedade, da depressão. Houve relato mesmo em consultas às adolescentes, ainda recordo-me ainda ontem de uma adolescente que eu recebi, que dizia que aumentou muito o estar nas redes sociais, no WhatsApp e no Instagram, e que as discussões eram muito mais frequentes e ganhavam uma dimensão muito maior do que quando em presença física. E dizia também que muitas amigas dela perderam as melhores amigas durante o confinamento e isolamento, porque havia conflitos e não eram mal resolvidos ou não eram resolvidos e, portanto, também o distanciamento. Ela dizia que a parte física, a proximidade é muito importante e, de facto, isso perdeu-se. Também há estudos que dizem, ainda não para adolescentes, mas poderá haver um aumento de suicídio e tentativas de suicídio, mas
mais em adolescentes que previamente já teriam fatores de risco e consumo de substâncias psicoativas, de álcool e outras drogas. Isto acontece porque é uma forma, no fundo, é uma forma de lidar, que os adolescentes têm de lidar com as suas problemáticas e pode haver o risco de aumento de consumo de substâncias psicoativas. Mas claro que há os que correm bem, não é? E os que se envolvem em atividades pró-sociais e maior responsabilidade. Há adolescentes que podem ter estes mecanismos de resposta positivos. E quando há perturbações psiquiátricas prévias, vimos que podem tolerar pior o confinamento, os adolescentes, e pode haver um aumento de sintomatologia. Só uma à parte, nós no Hospital Dona Estefânia temos o serviço de urgência aberto 24 horas e durante o confinamento verificámos que, claro que houve uma redução muito grande da ida às urgências, como no geral houve uma diminuição de 70% da afluência às urgências em todas as especialidades. Mas uma coisa curiosa é que, por exemplo, a nossa urgência é pediátrica, a pediatria diminuiu muito mais e a pedopsiquiatria continuamos a ter muitos adolescentes e crianças a ir à urgência. E muitos porque toleraram muito pior o confinamento, nomeadamente as perturbações de hiperatividade e déficit de atenção, que era difícil estarem fechados, as perturbações do espectro do autismo com a suspensão das terapias, as perturbações do comportamento alimentar por uma maior ansiedade pode gerar uma maior dificuldade em gerir a alimentação e as perturbações obsessivo-compulsivas que verifica-se hoje em dia, agora estamos a receber muitos pedidos como há muitos anos não se via de sintomas obsessivos e compulsivos e compulsões. Então só assim muito rapidamente, como é que identificamos o adolescente deprimido? Para além do que as minhas colegas já disseram, vou ressalvar esta parte, outra vez, do abuso de substâncias psicoativas. Muitas vezes não são delinquentes, não são miúdos delinquentes, são miúdos que arranjaram esta forma de lidar com o sofrimento. Quando vemos um miúdo com consumos, não vamos pensar que é um antissocial, vamos pensar o que é que está na história por trás destes miúdos. E é uma dos pontos que eu queria ressalvar dos adolescentes deprimidos. Os ansiosos, há miúdos que, nomeadamente, é a recusa escolar, muitos adolescentes iniciam a recusa escolar e durante o confinamento, por exemplo, os miúdos com fobia escolar estiveram espetaculares, não é? No fundo, houve aqui, o confinamento veio dar uma solução ao seu problema e agora com o início da escola vemos muitos miúdos novamente com dificuldades em retomar a escola. No fundo, queria também ressalvar duas coisas, nós chamamos estes miúdos internalizantes, ansiosos e deprimidos, são as doenças secretas, não é? Se calhar são os adolescentes que estão na escola e ninguém nota que estão com alguma perturbação psiquiátrica. Depois temos os externalizantes que fazem barulho e esses sinalizam-se logo, mas é muito importante termos atenção aos internalizantes, aos que não fazem barulho. E como é que vamos lidar com todo este stress, não é, da Covid, do confinamento e das outras, todas as questões de stress que tanto na adolescência como a Covid veio trazer. A monitorização já foi falada, nós temos muito que ouvir os adolescentes, estar com os adolescentes, às vezes eles não falam, não é? Às vezes, mas estarmos com eles pode dizer muita coisa, fazermos coisas em conjunto com eles, atividades prazerosas para os dois, o estar permite depois que os adolescentes falem, ter tempo, no fundo. Muito importante é apoiar o desenvolvimento em desportos e atividades pró-sociais desde cedo. Obrigar o adolescente a praticar uma atividade física aos 15 anos, quando até aos 14 não fez nada, pronto, é um bocadinho difícil. No fundo, esta estimulação tem que ser desde o útero, no fundo. Acho que desde o útero temos de ter todas, a prevenção faz-se antes de planear o nascimento. E depois técnicas e comportamentos, de facto, refeições regulares, o desporto, o sono, novamente não haver o consumo de álcool, não é? De café o mínimo indispensável, não haver o consumo de substâncias psicoativas, estratégias de relaxamento
E o ponto 5 que eu acho muito importante é ser assertivo, ensinar o adolescente a ser assertivo. Não é ser ríspido, não é ter sempre a resposta na língua, é dizer o que pensa e de uma forma clara e direta. Este ponto 5 eu acho que é o mais importante aqui na adolescência. Outra estratégia é praticar situações que causam stress. Há muitos adolescentes que vemos que têm dificuldade em falar em público, muitos professores veem de falar em voz alta nas aulas. Então os pais pegar nos adolescentes, olha, vamos no fundo o que nós chamamos de roleplay, não é? Faz conta que eu sou tu és o professor e vamos simular uma situação que causa stress. Isto serve aqui para a Covid e serve para a vida no geral. Isto é mesmo importante. Diminuir o discurso autodepreciativo, estou farta disto, não vou conseguir. No fundo é não, parar e reformular o discurso, que é, ok, agora tenho estes problemas, mas eu vou pedir ajuda e a minha vida irá melhorar, um bocadinho reformular o pensamento. Não se querer a excelência, não é? E ser-se suficientemente bom, nós e os outros. Fazer uma pausa. Se tivermos animal de estimação, ótimo, ouvir música, escrever, telefonar a um amigo. E o último ponto até ficou numa letra maior, ainda bem, porque acho que a partir da adolescência, se até aos 10, 11 anos a família é muito importante, a partir dos 11, 12 anos os amigos são mesmo importantes. Escolher bons amigos é muito importante, que eles nos escolham a nós. Os amigos, de facto, são muito importantes para o nosso crescimento. Acho que já vou um bocadinho longa no que estou a dizer, eu só pus mesmo um slide. Nós também fizemos aqui na Clínica da Juventude um estudo sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos adolescentes. É um estudo que nós, online, que passámos no final do estado de emergência após 8 semanas e vamos passar após um ano. As primeiras fases já estão feitas, falta após um ano. E fizemos na população clínica e na escolar, numa escola privada e numa pública. Muitos adolescentes revelam sintomas de irritabilidade, ou seja, entre 52% e 69% revelam estes sintomas, e de tristeza entre 49% e 78%. Pronto, temos que pensar, de facto. Claro que nem todos têm perturbação psiquiátrica, mas a prevalência destes sintomas é importante. Concluindo, como é que eles vão viver num mundo que se tornou uma ameaça? Já sabemos que se as famílias mais desorganizadas são uma ameaça, o que é que se fará quando saímos da porta e há um mundo que é uma ameaça? Os estudos revelam que há o maior risco de ter doenças psiquiátricas, que já falámos, depressão, ansiedade, perturbação de stress pós-traumático. Poderá haver um aumento da violência intrafamiliar, há estudos que revelaram que sim. As adolescentes com perturbações psiquiátricas prévias podem ter um maior risco devido a não ter acesso aos cuidados de saúde, a ansiedade relacionada com a Covid-19. Sabemos que os estudos também revelam que mulheres quem têm dificuldades económicas com maior risco, e temos de estar atentos à preocupação com o uso excessivo de internet que isto trouxe, que a Covid-19 trouxe. Isto são alguns dos recursos online. O primeiro, ressalvo o primeiro, que é do Programa Nacional para a Saúde Mental, do qual a doutora Cristina Marques faz parte. Este link é um acesso direto à parte das crianças e jovens, e onde pedir ajuda quando estamos preocupados com algum jovem ou com algum adolescente. E termino com uma fotografia muito pessoal. Pronto, hoje é o dia 13 de outubro, não é? E portanto sei que esta Semana do Bebé vai terminar com uma cerimónia religiosa. Eu também termino com uma fotografia que é a festa de Nossa Senhora de Fátima, que era da terra dos meus avós, é uma terra próximo do sítio onde eu cresci. E pronto, e termino com esta fotografia. No fundo também, estes foram também os meus fatores de proteção. Pronto, e termino a minha apresentação. Bom, eu tinha só mais um apontamento final agora, não é? Portanto, pedi à doutora Madalena Rodrigues para compartilhar
a tela com os 2 últimos slides. São umas mensagens finais muito breves, depois aqui das minhas colegas terem já falado imenso e coisas que eu acho que sublinharam bastante importante e que poderão ficar na cabeça de alguns de vós e penso que podem ajudar algumas crianças e adolescentes nesta fase, podem ajudar pais e professores a pensar um pouco mais de como agir. Mas, muito brevemente, dizer só 2 ou 3 coisas. Por um lado, a investigação, como foi dito, a investigação sobre o impacto da pandemia em crianças e adolescentes ainda está numa fase muito preliminar e foram apresentados aqui vários estudos e, como já disse logo no início a doutora Madalena, muitos dos estudos que encontramos na literatura são feitos em países fora da Europa e que tiveram realidades muito diferentes da nossa. Muitos estudos são feitos, há imensas publicações dos países asiáticos, nomeadamente da China, dos Estados Unidos, do Canadá, são muito diferentes, porque as práticas de confinamento também foram muito diferentes, a mortalidade foi muito diferente nestes países e, portanto, há toda uma constelação de fatores que tornam muito visível esta diferença entre os países, portanto, diferentes países, diferentes impactos. Também, e ao longo das 4 apresentações, podemos perceber que diferentes idades também diferentes impactos. Os colegas que trabalham com crianças muito pequeninas, na unidade da primeira infância, têm uma visão muito diferente. Perceberam que as crianças, por exemplo, com atraso de desenvolvimento da linguagem, deram um salto espantoso, não é? Adquiriram imenso vocabulário e estas crianças mais pequenas parecem ter sido as que beneficiaram mais da presença dos pais em casa. Tenho que lembrar que Portugal é um dos países da Europa em que as crianças passam mais horas por dia na creche. Muitas crianças passam entre 10 a 12 horas na creche, por questões laborais dos pais, obviamente. Portanto, diferentes idades, diferentes impactos, porque também, como a doutora Neide disse, os adolescentes parecem ter sido o grupo mais lesado nesta pandemia, para já precisam do seu espaço e ficaram em confinamento com a sua família e também longe dos seus pares, como aquela adolescente, disse a doutora Neide, é muito diferente manterem contacto pelas redes sociais ou manterem contacto presencial, e acho que os adolescentes valorizam muito isso, dar o abraço ao seu amigo e estarem presentes na vida uns dos outros. E depois também diferentes famílias, diferentes impactos, e também falámos disso, dos diferentes contextos adversos, mais ou menos adversos, em que algumas crianças vivem, e infelizmente nem sempre a casa, para algumas crianças, é um lugar seguro, e também durante esta pandemia foi notório isso, as crianças que ficaram em situação de maior adversidade foram provavelmente aquelas crianças que viviam em famílias que se chamam agora as multidesafiadas e com vulnerabilidades várias, económicas, sociais e na relação com os filhos. Portanto, diferentes famílias, diferentes resiliências e diferentes impactos também. Agora, para mim parece relativamente claro que entrar em grandes alarmismos não adianta de nada, acho que as pessoas têm que manter alguma tranquilidade, como também nós dissemos logo no início, o mundo já sobreviveu a outras pandemias e, portanto, também devemos sobreviver a esta. Na população sem fatores de risco e sem grande risco psiquiátrico, então, muitos destes sintomas serão reações de ajustamento, são sintomas adaptativos e que vão passar, desejavelmente vão passar, e claro que há sempre uma população em que o risco é mais elevado, nomeadamente as crianças que já têm uma história prévia de patologia psiquiátrica e estas crianças que vivem em contextos com múltiplos riscos, contextos adversos com múltiplos riscos sociais, económicos e intrafamiliares, com uma violência, muitas vezes vivem no seu dia-a-dia uma violência intrafamiliar importante e que pode ter aumentado durante a pandemia, e esses sim podem necessitar do apoio especializado de serviços de pedopsiquiatria. Tenho que dizer que as crianças que também, da população aparentemente sem fatores de risco e que têm alguns sintomas adaptativos, se eles forem muito intensos, têm que também ter ajuda, algum tipo de ajuda, até para a família desenvolver estratégias de coping mais adaptativas nesta fase da pandemia. E termino dizendo que, recordando que no último sábado, dia 10 de outubro, foi o Dia Mundial da Saúde Mental,
e este ano o lema do Dia Mundial foi maior investimento, mais acesso para os serviços de saúde mental. E é isso que eu desejo agora nos próximos tempos, é que de facto os serviços de saúde mental da infância e da adolescência não fiquem esquecidos e que haja de facto maior investimento e mais acesso. E passo se calhar a palavra agora à doutora Paula Correia. Muito obrigada a todos. Quero agradecer as excelentes comunicações, foi uma ótima revisão, complementada com um estudo original e ainda para mais com indicações práticas. A nossa população que nos está a ver, temos de pais a profissionais de saúde, a professores, a educação, até outros técnicos, e por isso acho que foi extremamente importante, extremamente prático, que ajudaram com certeza a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu estive aqui muito paciente à espera de questões, já ontem não tivemos questões, eu achei que ontem não tínhamos tido porque não foi claro que as questões eram no chat e que eu estaria aqui para selecionar algumas. Hoje foram tantas que eu queria fazer só uma pergunta para terminarmos esta noite que já vai longa, mas que eu acho que foi muito proveitosa, e queria dar os parabéns à doutora Cristina e à sua equipe e à doutora Neide também de se ter juntado a nós. Quero dizer que é sempre bom receber gente aqui das Beiras, mas também fico muito contente de receber, claro, o Hospital Dona Estefânia aqui em nossa casa. Algo que foi muito espantoso e que nós também verificámos cá foi que a maioria das crianças tinham saído do confinamento mais resilientes e com uma ligação maior às figuras parentais e muitas vezes até ao resto da família, mesmo em famílias que tinham vários irmãos e que era difícil separar espaços e que era difícil cada um ter os seus momentos de tranquilidade dentro de uma casa cheia de gente a trabalhar ao mesmo tempo, alguns com três jovens ou duas crianças e um jovem ligados à escola, mais a mãe em teletrabalho e o pai em teletrabalho. E isto conseguiu-se coordenar e conseguiu funcionar muito bem em muitas das famílias. E realmente verificámos isto, que não havia um aumento da conflitualidade e os pais referiam realmente melhores experiências com os filhos e uma maior ligação. Eu estava preocupada até à abertura das escolas a pensar, e agora como é que eles vão para a escola, porque vão querer manter esta ligação tão grande, mas não, as crianças adaptaram-se muito bem à entrada na escola e eu gostava de saber a vossa opinião, como é que isto, não é tão, afinal, nas crianças, e também concordo com a doutora Cristina, que isto verificou-se nas mais pequenas, e nas crianças, claro que não haviam grandes antecedentes de patologia psiquiátrica. Mas eu gostava de ouvir a vossa opinião, porque é realmente isto que não é, estávamos nós tão preocupados com o confinamento e com esta história do isolamento em casa e afinal nos pareceu que também resultou de muito boas experiências para muitas famílias. Sim, eu queria dizer aqui um aplauso para as famílias, quero dar um aplauso às famílias portuguesas, porque nós falámos durante este questionário online, serviu-nos, que fizemos à nossa população clínica, o questionário online, não, o questionário telefónico, melhor dizendo, o questionário telefónico que fizemos à nossa população clínica serviu-nos também um bocadinho para avaliar os fatores de risco e íamos dando às pessoas algumas recomendações, como manter a sua saúde mental durante a pandemia. E eu acho que falámos com muitas famílias que foram de facto extraordinárias, porque de facto conjugar isso tudo, como disseste, Paula, era bastante difícil conjugar o trabalho, o teletrabalho com os tempos de escola dos filhos, ajudar os miúdos a fazer os trabalhos de casa e todas as rotinas que uma família tem que manter, e muitas vezes vários filhos e tempos diferentes de escolas e ajudas diferentes que necessitavam. As famílias de facto partilhavam connosco essas dificuldades, mas tiveram uma resiliência espantosa, a maioria das famílias, e saíram disto, muitas delas trouxeram coisas positivas, não é? E falaram-nos depois disso, não é? Famílias que valorizaram imenso o facto de poderem, por exemplo, almoçar juntos todos os dias, não é? Além do fim de semana, que tinham tido essa experiência, não é? Às vezes ao domingo, porque os pais trabalham por turnos, etc. E têm também trabalhos às vezes bastante difíceis e exigentes. E era uma coisa nova, não é? Terem a família toda ao almoço, porque os pais estavam em layoff, outros em teletrabalho, e portanto aproveitaram imenso essas experiências com os filhos. Claro que havia alguma conflitualidade inerente até ao facto de estarem todos juntos mais tempo, não é? Mas as famílias foram conseguindo gerir, muitas delas, a grande maioria delas, foi conseguindo gerir espantosamente, até para a nossa surpresa também,
todas estas mini adversidades do seu dia-a-dia, e muitas saíram daqui mais resilientes. Desta experiência também temos muito esta ideia. Claro que não estamos aqui a dourar a pílula e temos que ir estando atentos aos efeitos da pandemia a longo prazo. Isso. E vai depender do que 2021 vai trazer, não é? Se traz uma vacina ou não, qual é a duração da pandemia. Sabemos que muitas vezes os efeitos na saúde mental são tardios, os efeitos adversos, não é? Se são situações de stress crónico e muito mantidas, não é? Pode haver efeitos mais tardios a posteriori, não é? E temos de estar atentos a isso. Mas nesta primeira fase, acho que as crianças, os adolescentes e as famílias foram lidando, não é, admiravelmente com os desafios que surgem durante a pandemia. E claro que estão contando com a nossa ajuda e estamos mesmo cá para isso, para aquilo que as pessoas acharem que nós podemos ajudar. Mas também temos essa visão, não é? Um dos resultados que a doutora Nádia apresentou, aquele queijinho, não é? Mostrava que 85% dos pais achavam que a relação com a criança ou estava melhor, até 34%, ou os restantes achavam que pelo menos estava igual, não tinha piorado, só 9%, e foi a população geral, portanto foram 900 respostas, não é? Apesar de tudo, foram muitas respostas. Não sei se a doutora Neide quer acrescentar em relação aos adolescentes a sua opinião. Sim. Da Cristina, depois no final da apresentação, mais afetados negativamente, também porque as características relacionais dos adolescentes são distintas, não é? Esta proximidade física que deixou de existir, mas aos que passaram bem, sim, e se calhar os miúdos com mais características ansiosas durante o confinamento estiveram bastante bem, agora com a retomada da escola com mais algumas dificuldades, mas cada adolescente há os fatores de risco de cada um, mas de facto acho que avaliando de 0 aos 18 anos, acho que os adolescentes sofreram mais da normalidade, vamos perceber qual é que vai ser o real impacto. Sim. Nós este ano dedicamos a Semana do Bebé, o nome que demos a este ano foi a resiliência, exatamente também sentimos isso, não é? Que saíram muito mais resilientes deste período, vamos ver, como diz a doutora Cristina muito bem, vamos ver agora no próximo ano e vamos ver a longo prazo, porque também sabemos que muito da sintomatologia pode ir até 30 meses após, por isso ainda nós estamos, não é? Ainda a precisão vai no adro, como se costuma dizer, não é? E pronto, queria agradecer a vossa presença, conseguimos cumprir a hora, toda a gente foi espetacular no tempo que demorou as suas apresentações e por isso quero agradecer muito e convidar-vos a vir à Covilhã, fico-vos a dever uma vinda cá, presencial, para matarem saudades de cá, alguém, mas também para virem conhecer e virem conhecer cá o serviço e poder usufruir da vossa companhia. Muito obrigada a todos e muito boa noite também a todas as pessoas que permaneceram, não é, até agora aqui a ouvir-nos. Boa noite e até amanhã. Muito obrigada. Obrigada, doutora Paula. Obrigada, boa noite. Obrigada.